Estamos de volta com as notícias do Brasileirão com a Lívia Laranjeiras. Lívia, não foi um fim de semana, digamos, exatamente bom para os líderes, para quem estava no topo da tabela, né? Não foi, Elter. Bom dia novamente. Nem Palmeiras nem Flamengo venceram nesse domingo. A gente vai começar pelo Flamengo, que recebeu o São Paulo. Depois da cobrança de escanteio, o Léo Pereira abriu o placar para o Flamengo. Foi um desvio leve, mas suficiente para fazer a festa dos mais de 70 mil torcedores presentes no Maracanã. O São Paulo empatou com o Caleri e o placar final foi esse, 1-1. Nos acréscimos, o Flamengo teve um gol anulado por impedimento do Wallace na hora do passe. Nesse lance foi usada a tecnologia do impedimento semiautomático. Daqui a pouco a gente fala mais dessa novidade. Quando o jogo do Flamengo terminou, o Palmeiras ainda estava jogando contra o Atlético Mineiro, ou seja, sabia do que precisava para aumentar a vantagem. Mas o Carlos Miguel falhou e o Atlético que saiu na frente. O goleiro deixou escapar a bola, o Vitor Hugo aproveitou. O Felipe Anderson vai empatar para o Palmeiras, mas o Galo voltou à frente 2 minutos depois, com o gol do Igor Gomes, 2-1. Fazia 1 ano e 2 meses, ou 23 jogos, que o Palmeiras não perdia em casa pelo Brasileirão. Como o Palmeiras perdeu e o Flamengo tropeçou, mesmo com o empate, o Flamengo diminuiu um pouquinho a distância para o líder. Agora são 6 pontos de diferença, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, é um jogo contra o Mirassol, ainda sem data marcada. Lá na parte de baixo da tabela, a disputa está acirradíssima. Santos, Grêmio, Inter, Vasco, Remo e Mirassol, todo mundo embolado, lutando contra o rebaixamento. Nessa disputa, o Remo e o Grêmio conseguiram pontuar. O Grêmio recebeu o Fluminense e quando o Kahneman colocou a mão na bola dentro da área, pênalti marcado. Na cobrança, Hulk fez o primeiro gol dele pelo Flu num jogo oficial. Ele já tinha marcado antes, mas era em amistoso. A partida também marcou a estreia do meia Giovani Cabral, que jogou a Copa do Mundo por Cabo Verde e foi contratado pelo Grêmio. Mas quem fez a diferença foi um outro estreante, o Diego Caito. Foi dele o gol de empate do Grêmio, 1-1. Já o Remo ganhou do Vitória, jogo no Mangueirão. O primeiro gol foi do Jajá, que chutou de longe, nem foi tão forte, viu? Mas o goleiro Lucas Arcanjo acabou falhando. Depois, o Aleph Manga fez mais um. 2-0 em cima do Vitória e o Remo respira na briga contra o rebaixamento. Quem também subiu na tabela foi o Botafogo, que venceu o Cruzeiro no Mineirão. O Justino fez o único gol da partida, 1-0. O Botafogo acabou com uma invencibilidade de 9 jogos do Cruzeiro, somando aí todas as competições. Em Bragança Paulista, Bragantino e Coritiba ficaram no 0-0. Foi o único jogo da rodada que não teve gols. E na Fonte Nova, o Corinthians saiu na frente do Bahia. Foi nessa jogada aí do Angileri que chutou de fora da área. O Bahia empatou no cabeceio do David Duarte e ficou assim, 1-1. Esse jogo entre Bahia e Corinthians também teve o uso do impedimento semiautomático. A tecnologia estreou no futebol brasileiro nesse fim de semana e promete deixar as decisões dos árbitros mais rápidas e precisas. A estreia foi no empate do Santos com a Chapecoense. Um lance simples, sem polêmicas. 15 segundos bastaram para o sistema identificar a condição legal do Giovanni Augusto, que deu o passe para o Marcinho fazer o gol da chave. O primeiro gol da história do Brasileirão anulado pelo impedimento semiautomático foi esse do Bahia, no empate com o Corinthians. A análise do lance durou 1 minuto e 8 segundos. O bico da chuteira do Eric Pulga estava à frente na hora do passe. Essa é a novidade para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Repare que o sistema cria uma espécie de jogo em 3 dimensões e calcula automaticamente a posição de quem está na disputa da jogada. Antes, esse processo era feito por um operador que traçava manualmente as linhas. Eu acho que isso é um avanço importante. Era muito tempo perdido, muita discussão e às vezes ainda se errava com o uso da tecnologia. No Maracanã, o segundo gol do Flamengo no São Paulo foi anulado por impedimento do Wallace antes do Samuel Lino finalizar a jogada. Lance ajustado. Levou 1 minuto e 39 segundos. Impedimento de Wallace não vale o gol.
A rapidez, a eficiência e a credibilidade da imagem. Como todos os jogadores já são mapeados em tempo real e essa informação vai para a cabine do VAR, cabe à equipe de arbitragem comandada pelo VAR apenas validar todo esse processo do impedimento semiautomático. Esse marco na arbitragem brasileira não passa por câmeras futurísticas. Do alto de cada estádio, a captação é feita por até 32 telefones celulares. Esse é o mesmo sistema utilizado nos campeonatos inglês, belga e mexicano. Além de mais transparência, o tempo para a decisão do impedimento nessas ligas diminuiu em 33%. No primeiro turno do Brasileirão, o tempo médio de revisão dos lances de impedimento foi de 1 minuto e 30 segundos. Vamos buscar reduzir ainda mais, né? Porque isso tudo depende do procedimento dentro da cabine, dentro da central do VAR. Você tem ali comunicação entre o árbitro de vídeo, o operador da tecnologia. A gente vai ter cada vez mais decisões acertadas e tomadas assim com bastante rapidez. Nossa, ele vem impressionante, celular, né? E mostrou eficiência, pelo menos pelo que a gente viu aí na reportagem. A tecnologia sendo usada para melhorar o esporte, né? Tomara que diminua o número de polêmicas, Elter. Essa semana tem mais Brasileirão? Isso, e aí a gente volta para contar tudo aqui no Bom Dia Brasil. Sai na frente com o gol do Léo Pereira. Ó, depois do escanteio, tem um desvio ali na primeira trave, na entrada da pequena área, e o Léo Pereira é quem aparece para fazer o gol. Aí o Caleri consegue empatar de cabeça. De cabeça, de frente também, depois de testado. muita briga. De testada, perfeito. Aí é. E aí? Aí teve a uma polêmica. Isso, a polêmica ficou, Ana, por conta de um gol anulado do Flamengo aos 45 minutos do segundo tempo. Eu falo polêmica por falta de palavra melhor, porque na verdade foi um impedimento marcado com a tecnologia do semiautomático. O Alacian tava com um pezinho na frente, olha ali, ó. Você mesmo, olha lá. Ai, Bico nossa, da chuteira. era só o calo, gente. Isso, ó. Joanete. E lembra que eu tinha explicado? Aqui, ó, ele estava impedido neste momento, ó. Mas o Samuel Lino, que faz o gol depois, não tá impedido. Quer ver? Solta aí o lance, ó. Aí ele tá impedido, aí ele toca a bola pra trás e o Samuel Lino faz o gol. O Samuel Lino não tá impedido, mas o cara que começou a jogada tava. Aí anula o gol, é falta ali no momento do impedimento. Que isso. Caraca. Imagina só. Nossa, aí, mas ficou difícil essa regra difícil, também. Ana, difícil. O pessoal às vezes é chato, fala assim, você nem sabe o que é impedimento. Ai, gente, mas não é uma regra simples. Não. Né? É uma regra que tem muita coisinha. Nesse caso aí, o cara que mandou a bola tava com o dedinho... Isso! Mas ele mandou a bola pro outro que tava lá, que não estava impedido. E que aí ele veio pra cá, e aí o outro jogou pro outro e fez o gol. E aos 45 do segundo tempo, quer ser o gol da vitória, E mas... não valeu. Não valeu.